Agora sim, oficialmente, muito bom dia. Vocês estão bem? 2 semanas sem aula, já esqueceram tudo, já não lembram de mais nada. Então a gente precisa retomar uns pouquinhos aqui, continuando a nossa série A Humanidade em Crise e o Caos da Era Moderna. Estamos chegando no final. Faz um A de triste para o professor ficar feliz quando ele falar. Isso, estamos chegando no final. Nós temos essa aula e a aula da semana que vem. Aí, como as séries da IBD elas são bimestrais, a gente encerra agora. Tá? Aí eu não tenho uma sala próximo bimestre, talvez ajudando muito em outra aula, mas a gente deve ter uma nova série no segundo semestre. E aí eu também aguardo sugestões. A gente está aberto aí a ver temas, talvez uma continuidade dessa, algo mais profundo, que vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui, que eu vou apresentar a partir dessa aula, ele é bem introdutório, e tem muita coisa que dá para aprofundar, é um pensamento bem introdutório mesmo. E o nome da nossa aula hoje, nós chegamos na aula de número 6, que é Contra a Maré, o nascimento da resistência cristã moderna. Esse aqui tem sido o nosso calendário, esse foi o nosso calendário, essas foram as nossas aulas até aqui. E uma coisa que é comum e que eu fiz durante as 5 primeiras aulas foi levantar problemas, mostrar o que é a modernidade, mostrar o que é, quais são, em que a gente está lidando nos nossos dias. É para você ler a notícia no jornal, no portal e você entender o que está acontecendo. E nós mostramos isso de diversas formas, de diversas perspectivas. Hoje eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que nós vimos nas 5 primeiras aulas, até porque a gente sempre tem gente nova. Tem alguém que não veio na sala ainda? É a primeira vez que está aqui? Ok. Temos algumas pessoas. Então o que a gente faz? A gente passa uma breve revisão. Você consegue aproveitar a aula, mas o ideal é que você acompanhe a série toda, para você ter um aproveitamento melhor. As aulas foram gravadas. Eu ainda não sei quando elas serão disponibilizadas. Teve uma, a gente está gravando em vídeo, né? Só que teve uma que um dia alguém chutou a câmera. E aí ficou filmando a parede, então a gente só vai ter o áudio. Então, por favor, não chutem a câmera. A Estela tá ali, de guardiã da câmera, não vai deixar chutar. Então a gente perdeu o vídeo de uma das aulas. Tá bom? Mas pelo menos o áudio vai ter. E é interessante que você acompanhe, escutando toda a série, porque a gente faz você pensar, né? Aqui a gente não quer dar as coisas mastigadas, a gente quer trazer você junto, a gente quer fazer você pensar. Rapidamente, o que a gente viu até aqui? Lá na aula de número 1, nós vimos e exploramos a identidade, o eu, como isso passou de algo que era dado, determinado, para algo que é construído. Por isso que a frase, sou o homem preso no corpo de uma mulher, como que a gente chegou nisso? Como que isso virou a normalidade? E a gente provocou esse assunto, e na aula 2 nós voltamos 500 anos antes, e nós mostramos como a reforma protestante, ao conceder liberdade religiosa, liberdade de imprensa, e ela proporcionou e abriu o caminho para outras formas de pensar. Inclusive algumas das quais levaram ao iluminismo e também ao secularismo moderno. Nós demos um pano de fundo histórico da influência da reforma, como que a liberdade que a reforma protestante apresentou concedeu liberdade. Na aula 3, nós tratamos sobre uma virada de chave, que veio através de Jean-Jacques Rousseau, sobre a natureza humana, que foi uma ruptura com a tradição cristã. A Revolução Francesa encarnou a crença de que o homem ele nasce bom e de que a sociedade ela pode progredir para um paraíso na Terra. E foi uma virada de chave na Revolução Francesa quando a gente viu algo aqui muda. E é isso que vai resultar em toda a modernidade. Na Revolução ocorre essa virada de chave, uma mudança do homem. Então, vocês lembram que eu trouxe a ilustração aqui de Agostinho? Quando Agostinho roubou as peras do vizinho dele, Santo Agostinho, lá no século IV. E Agostinho falou, Agostinho, o que você roubou? E Agostinho falava assim, cara, não é que eu roubei porque eu precisava. Eu tinha peras melhores na minha casa. Eu roubei pelo prazer de roubar. Que eu era sem vergonha. Que eu era ruim, porque eu gostei do negócio ali, de aprontar, da adrenalina.
Agostinho escreveu isso na sua obra chamada Confissões. Quando a gente viu Rousseau também escreveu uma obra chamada Confissões, ele tem um roubo de aspargos, é um episódio muito semelhante. E aí, Rousseau, por que você roubou? Eu roubei porque os meus amigos me incentivaram a roubar. E aí eu não podia contrariá-los. E aí Rousseau começa a mostrar que os seus pecados, a culpa dos seus pecados, não são da maldade dele, mas sempre do meio externo que o rodeia, sempre daquilo que está ao redor. E há essa mudança. Isso é chave para a gente entender tudo que vem depois na modernidade. Na aula 4, nós examinamos como a visão do eu evoluiu ao longo, desde o tempo antigo, do homem político, o homem religioso, o homem medieval, até que a gente chega no homem psicológico, que não pode ser ferido, não pode ser contrariado, e tudo que eu penso internamente sobre mim, você precisa validar, e ele não pode sofrer dano. E é por isso que se ele fala que ele é um chimpanzé preso dentro de um corpo de um homem, você precisa acatar. Não chegamos nesse ponto ainda, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então nós levamos como que a mudança, o homem sempre teve a sua identidade baseada no seu trabalho, na sua religião, e de repente tudo isso saiu do que era fora dele e passou para dentro. Então o que vale são os meus sentimentos, o que vale são as minhas emoções, o que vale é como eu me sinto, e você não pode causar dano para mim. E isso resume muito bem a modernidade. E na aula número 5, nós estudamos um pouco sobre o que é o secularismo. A palavra que é usada para tudo que a gente imagina, e nós vimos 3 modelos de secularismo, e nós vimos que o que mais se encaixa com os tempos em que vivemos é que o secularismo transformou a fé cristã em uma mera opção entre muitas. Deus é uma opção dentre tantas várias. Lembra disso? Você entra no perfil da pessoa, está lá escrito cristão, embaixo, capricorniano. Você fala, como que isso pode? É a modernidade. Ele acredita em signo, ele fala que ele vai na igreja, que ele tem um lado religioso. Aí, ano passado ele estava lá no show da Madonna no Rio de Janeiro, e domingo ele está na igreja cantando louvor. Isso resume o que é o moderno. É o pensamento fragmentado. E está tudo certo. Ele não tem um senso de eternidade, não está preocupado com questões eternas, ele está satisfeito com o que ele tem aqui agora. Lembra do exemplo que eu dei? Lá na Faria Lima, você foi chamado para ser um pastor, e qual que é a preocupação dele? A preocupação dele é colecionar garrafa Stanley e o beach tênis que ele vai jogar na tarde de hoje. Isso dá sentido e significado para ele, e ele não tem que lidar com outros tipos de questões. Ele não está preocupado, ele encontrou sentido no mundo aqui atual, e ele não está preocupado com questões eternas. E aí a gente entende muitas vezes que um evangelismo pronto, um pacote comprado, não funciona. Vem um missionário dos índios falar como evangeliza lá, e você tenta aplicar isso no centro urbano de São Paulo, não faz o menor sentido. Os dilemas são completamente outros. O secularismo é uma outra coisa. Essa galera pensa diferente. Você vai falar, vou chegar com o que está faltando para os Faria Limers, que é Deus. Deus está faltando para os Faria Limers. Quem falou? Na cabeça dele já está completo sem isso. É outra forma. E essa é a era secular que nós vivemos. As pessoas, elas encontram sentido sem o transcendente. Deus é uma opção. Então, o secularismo não é ateísmo. As pessoas definitivamente elas não são ateístas. Elas consideram Deus uma opção. E se você fala que você é crente, ele acha legal. Legal, você tem um lado espiritual. Nos grandes centros urbanos, é isso que acontece. Nós estamos próximos de São Paulo. Se você vai lá para o coração da Avenida Paulista, da Faria Lima, é essa mentalidade que predomina. Faça o que você quiser. É isso que a gente tem. Mas hoje eu quero retomar e quero mostrar que os problemas da modernidade, como nós vimos, começou há muito tempo atrás. E eu quero mostrar um pouquinho como que foi o movimento de resistência cristã. Que depois eu vou explicar os nomes e as terminologias, mas eu quero basear em 2 obras. Uma é A Sombra da Modernidade, do Fabrício Tavares de Moraes, da editora Monergismo. E o segundo é uma obra que o Fabrício vai citar, então o Fabrício é a fonte secundária,
Essa outra obra da pessoa que nós vamos estudar, Guilherme Groen Van Prinster, escreveu o livro Unbelief and Revolution, Incredulidade e Revolução. Nós não temos esse livro em português, mas ele será usado para a gente entender como que há um movimento de resistência contra a modernidade. Na aula passada, pedi para vocês escreverem uma nuvem de palavras sobre o que é secularismo. Gente, agora que eu parei para ler aqui, apareceu de tudo que você imagina. Assim, ó, tinha muita coisa assim, o pessoal escreveu, né, que faz sentido: mundano, mundo, humanismo, modernidade, vida sem Deus, felicidade, sagrado e profano, neutralidade do Estado, hedonismo, moralidade, centrado no homem, sistema mundo, cultura. Vocês podiam falar o que vier na cabeça, é isso mesmo que eu queria. É isso mesmo, fala o que vem. E nós explicamos então o que é o secularismo, que é Deus sendo mais uma opção. Agora vamos parar, vamos respirar e vamos entender que os cristãos de outrora precisaram lidar com esses dilemas. Os cristãos que viram nascer da Revolução Francesa, que viram o iluminismo crescer, eles precisaram lidar com esses dilemas. E é isso que a gente vai fazer. Mas primeiro, uma pergunta que a filosofia tenta responder e que o nosso personagem de hoje, o Guilherme Van Prinster, ele vai tentar responder. Qual é o motor da história? O que faz a história acontecer? O que impulsiona as mudanças ao longo do tempo? Cada corrente filosófica vai trazer uma resposta. Se é cristão, você está pensando, bom, Deus é quem governa, Deus é quem impulsiona a história. É Deus quem está guiando os acontecimentos. Sim, está correta essa resposta. Mas para as filosofias, aquela filosofia que não é feita diante de Deus, ele vai colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então, o motor da história também não é só aquilo que impulsiona as mudanças ao longo do tempo, mas o que deve guiar a sociedade no presente e no futuro. Diante disso, diferentes filosofias oferecem respostas distintas. O que guia a história, o que guia a nossa vida, cada um de acordo com a sua própria visão de mundo. E o Van Prinster, que era um historiador, primeiramente, vai fazer a sua investigação muito além dos eventos e da revolução. E ele vai ensinar a gente a como olhar para a evolução, para revoluções, eventos históricos e entender aquilo que está por trás das revoluções. Sabe quando você vê o iceberg e você vê só a pontinha e você não vê o que está debaixo? Normalmente a gente se contenta em olhar só para o iceberg. Então, como eu já falei aqui em outras aulas, a gente entende a Revolução Francesa que foi um movimento político, apenas político. O Van Prinster vai mostrar que não, que ela foi uma revolução muito mais do que política, uma revolução religiosa. E o que ele vai ensinar no seu livro Incredulidade e Revolução, e que a gente precisa trazer para os dias de hoje é: pare de olhar para os acontecimentos e para de olhar só para a pontinha do iceberg. Entenda o que está por trás. E o que está ocasionando toda essa mudança. Mas quem foi esse tal de Van Prinster que eu nunca ouvi falar? Ele é do mesmo país do Memphis Depay. Aí vocês conhecem, né? Memphis Depay, atacante do Corinthians, holandês que está jogando aqui. Van Prinster, Guilherme Groen Van Prinster, a gente vai ver um pouquinho da vida dele. Mas ele foi um historiador, jurista e político neerlandês, que dedicou grande parte da sua vida ao estudo da história e ao impacto das ideias sobre a sociedade. Sim, ele era um cristão, historiador, jurista e político. Seu principal foco era compreender as raízes das grandes transformações políticas e culturais da sua época, especialmente um acontecimento, a Revolução Francesa. Para Van Prinster, a Revolução Francesa não foi um evento isolado ou meramente político, mas o fruto de um movimento muito mais profundo, que foi o afastamento progressivo da fé cristã da cultura ocidental. Foi um afastamento da fé progressivo da cultura ocidental.
E curiosamente, o livro que ele escreveu, Incredulidade e Revolução, e ele organizou o seu pensamento, foi publicado em 1848. Agora pergunta para quem aqui é estudado, qual obra importantíssima foi publicada em 1848? Eu pago... Peraí, a galera já tá levantando a mão, ó. Promessa minha aqui, semana que vem eu trago um chocolate para quem acertar. Eu quero testar, vai, 1848. Eu acho que ele sabe. Não, peraí, tem aqui, levanta a mão primeiro. Manifesto Comunista, por favor, palmas para ele. Semana que vem seu chocolate estará aqui. Seu chocolate estará aqui, exatamente. Em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista. E se você já parou para ler o documento, uma parte do documento, na primeira página do manifesto diz que a história do mundo é a história da luta de classes, do oprimido contra o opressor. E Marx era um hegeliano, Hegel é um filósofo daquela época, do materialismo hegeliano, e Marx está escrevendo ancorado naquele pensamento filosófico. Lembra que eu falei de motor da história? Uma visão de mundo. 1848 é 50, 60 anos pós-Revolução Francesa. Nesse mesmo momento, Van Prinster está olhando para a Revolução Francesa, para tudo aquilo que está acontecendo, e ele está escrevendo algo completamente diferente. Sobre causas e problemas. Ele vai argumentar que a incredulidade, a negação da fé cristã, é a verdadeira causa das mudanças revolucionárias que varreram a Europa. Esse vai ser o principal ponto que ele vai defender. E quando nós pegamos a Revolução Francesa, e nada parecido com a Revolução tinha acontecido antes da Revolução no mundo. Agora, muitos movimentos parecidos com a Revolução Francesa vão acontecer depois. E eu digo isso a todas as carnificinas do século XX, produzido pelo nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo. Tem em sua inspiração o movimento revolucionário. No seu mesmo modo. O livro do Van Prinster não se limita apenas a escrever acontecimentos históricos, mas busca entender o que impulsionou a revolução. Ele percebe que antes de uma mudança política, houve uma mudança no coração e na mente das pessoas. Um abandono da visão cristã de mundo e a adoção de novas filosofias que colocavam o homem e não Deus no centro da história. Para você que não viu, ainda não assistiu a aula da Revolução Francesa, assista o documentário do Iago Martins, pastor Iago Martins, 35 minutos, sobre a Revolução Francesa, você acha no YouTube, eu te mando o link. Para você entender o que é a religião do Estado, o que foi colocado ali no lugar. Então, nós tiramos o homem, nós tiramos Deus e colocamos o homem. E como, eu esqueci o seu nome, André, como o André acertou, curiosamente, foi publicado no mesmo ano de Manifesto Comunista. Enquanto Marx via a história como uma luta de classes impulsionada por forças materiais e econômicas, Van Prinster argumentava que o verdadeiro motor da história era espiritual e moral. Por isso que eu falei sobre o motor da história. Então, mais uma vez, para você entender. Marx via a história como uma luta de classes impulsionada por forças materiais e econômicas. Van Prinster vai argumentar que o verdadeiro motor da história é espiritual e moral. A revolução, segundo Van Prinster, não começa com armas, guilhotinas, panelaços e protestos, mas com ideias, compromissos religiosos que moldam as crenças e os valores de uma sociedade. Dessa forma, ele marcou posição contra o pensamento moderno e revolucionário, defendendo que qualquer tentativa de você reorganizar a sociedade sem Deus levaria ao caos e à destruição dos alicerces que sustentam a ordem social. Um profeta. Ele não profetizou a revolução, ele é pós-revolução, mas ele profetiza muito do que viria. Seu pensamento se tornaria uma base importante para o movimento, que nós vamos entender em detalhes na semana que vem, para o neocalvinismo, influenciando diretamente pensadores como Abraham Kuyper, que será também nosso objeto de estudo da semana que vem.
Então agora, um pouquinho de história. Quem era Guilherme Groen van Prinster? Ele nasceu em 1801, na cidade de Haia, nos Países Baixos. Lembra, Países Baixos é o país, a Holanda é a província da Holanda. A Holanda fica dentro dos Países Baixos, para a gente se situar. Ele era filho de uma família influente. Seu pai era um médico renovado que atendia a elite da sociedade. Sua mãe era órfã, mas herdeira, teve uma grande fortuna. Então ele nasceu num contexto privilegiado, sempre andando pelas elites ali dos Países Baixos. Seu pai chegou a atuar como médico da corte de Luiz Napoleão Bonaparte e mais tarde do rei Guilherme I. Então é um cara que nasceu em berço de ouro. Van Prinster era rico, teve uma educação sofisticada, da nobreza, das mais ricas, e em 1818 ele ingressa na prestigiada Universidade de Leiden, onde se matriculou simultaneamente em Direito e Letras Clássicas. Está reclamando de fazer uma faculdade? A galera das antigas fazia duas ao mesmo tempo, duas. E na época eles estudavam muito mais. Por que é importante, gente? Por que eu estou contando a história do Van Prinster? Você precisa entender o contexto que ele estava inserido e por que ele vai ter essas ideias. Porque isso se aplica pra gente. Entende o mundo do Van Prinster? Aí a gente vai fazer um paralelo. Entende o nosso mundo? E como é que a gente vai resistir? Seu tempo na universidade fez o quê? Ele era um bom aluno, aplicado. Ele expandiu seus interesses. E aí ele quis estudar literatura moderna, filosofia, história. E o ambiente acadêmico da Universidade de Leiden misturava aquele protestantismo que vinha da Reforma, mas já estava vindo aquela corrente do iluminismo e do progresso e na perfeição humana. Então ele está no meio de uma tensão ali, daquilo que ele está ouvindo. Após 6 anos de estudo, ele conclui sua formação submetendo e defendendo 2 teses de doutorado. 2 teses, e você se reclamando de fazer um TCC de 50 páginas. É assim que é a vida. E essa base sólida seria essencial para o desenvolvimento da sua visão crítica da modernidade e da sua postura contrária ao espírito revolucionário. E é importante a gente entender então, qual era o clima da época? Quando a gente olha para os nossos dias, qual que é o clima? Como que a gente enxerga o tempo? Qual que é a cultura da nossa época? Quais forças estão disputando a nossa atenção? Quais forças estão disputando a nossa mente? O que nos nossos dias tenta tirar o lugar de Deus e se colocar como solução? O que nós temos visto nas últimas aulas. Essa leitura é fundamental. É fundamental. Nós estamos num período pós-Revolução Francesa. Depois das guerras napoleônicas, a Europa passa por um período de reorganização. Em 1815, Van Prinster, nessa época com 15 anos, o Congresso de Viena decidiu unir a Bélgica e os Países Baixos, formando o Reino Unido dos Países Baixos. Um movimento de restauração política. A ideia era garantir estabilidade, evitar guerra, e um sentimento de otimismo tomou conta daquela geração. Eles entenderam, olha, agora a gente vai poder construir um mundo novo e uma ordem harmoniosa e deixar para trás as antigas rivalidades. Será? Será? E aqui eu quero apresentar um outro personagem, um poeta, que foi fundamental para formar a mente do Van Prinster. 1817, Willem Bilderdijk, um poeta advogado, começou a fazer um seminário particular dentro da sua casa, na cidade de Leiden. Ele falava sobre história e cultura holandesa com uma visão mais conservadora e crítica em relação às ideias modernas iluministas da época. Bilderdijk questionava a confiança na bondade do homem e na capacidade do homem de construir uma sociedade sem considerar a realidade do pecado e da corrupção moral ensinada pelo cristianismo. Bilderdijk, ele era um questionador. E Van Prinster, jovem universitário, começa a frequentar a casa dele, junto com alguns amigos. E o Van Prinster olhava para esse cara falando, e ele ficava impressionado com a força dos argumentos e da personalidade. O Bilderdijk estava batendo nas ideias da universidade da época.
Ele estava desafiando as ideias da academia. Ali, na sua casa, ensinando alguns jovens universitários, mostrando como pensar, como ler o seu tempo. E com o tempo, o que acontece? Bilderdick começou a influenciar Van Prinster e esses jovens. E o que acontece então? As ideias do Bilderdick passaram a aparecer nos trabalhos acadêmicos, nas teses, formando assim um movimento de resistência ao pensamento dominante da época. Para um pouquinho agora e vamos pensar. Gente, a gente fica muitas vezes, é muito normal a gente ter alarmismo com a cultura, com a agenda woke. A gente vê as coisas e parece que o mundo saiu perdido, saiu fora de controle, homem que tem a mulher presa dentro do corpo. A gente vê as ideias cada vez mais malucas. E a gente fala, nossa, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei? Na primeira aula, um dos autores que eu trouxe, o Carl Trueman, ele falava assim, cristãos são muito bons em ficar lamentando e choramingando, mas Deus não chamou a gente para isso. A gente fica com saudade, parece que o mundo foi melhor em algum momento, a gente já viu que não, o mundo sempre foi problemático. Sempre tiveram ideias ruins que desafiaram os cristãos da época. E aí a gente fica, e agora, o que a gente vai fazer? E aí a gente acha que fazer resistência é se fechar dentro da igreja e se isolar da sociedade. Que foi o pensamento que dominou diversas correntes cristãs por muito tempo. Vamos ao isolacionismo. Que resistência você cria em relação a isso? Se você se isola. Veja como que o movimento de resistência vai nascer na Holanda. Pequenos grupos, estudo, reflexão. E eles começaram a entrar na academia, fazer trabalho, dissertação. Isso exigia coragem que Van Prinster precisava para questionar o pensamento dominante. Coragem, consciência intelectual. Quando muitas vezes a gente está preocupado em preparar os nossos adolescentes e fazer com que eles fiquem o maior tempo do mundo dentro da igreja, sem treinar a mente deles para a academia, para a universidade, para aquilo que vai acontecer depois, eles chegam na universidade, eles são amassados por um caminhão de argumentos, nós não treinamos o intelecto dele, a gente fala, perdeu a fé, desviou. Mas a gente achou que a solução era ele passar o maior tempo do mundo dentro da igreja. Nós esquecemos que Jesus também nos salvou o nosso intelecto. Que a gente precisa amar a Deus com o nosso entendimento. Nós esquecemos da história. É muito importante que a gente estude biografias de cristãos. Sim, é muito importante. Só que 98% das biografias que a gente ensina na igreja são de pastores e missionários. Só que 98, 99% das pessoas que estão na igreja não vão seguir essas vocações. Não vão seguir essas vocações. E você não tem o diálogo daquilo que ela vê na biografia com o que ela está encontrando no dia a dia. Então quando a gente pega alguém, quem era Van Prinster? Van Prinster não era um pastor. Era um historiador, um jurista, um político, cristão, que entendeu os desafios da sua época, e entendeu onde Deus o estava colocando. Nos nossos tempos, muitas ideias são aceitas sem questionamento. E, gente, nós precisamos estar dispostos a buscar conhecimento sólido e nadar contra a corrente, se necessário. Willem Bilderdick era um poeta. Esse poema, de 1786, marcou aquela geração holandesa. Próxima pergunta, como é que chama um poema quando ele tem 2 estrofes de 4 linhas e 2 estrofes de 3 linhas? Soneto. Boa, gente, não, palmas para vocês, agora saiu, agora vocês lembraram. Ele escreveu um soneto. Não sou bom de declamação, mas eu vou ler o soneto que ele escreveu. Ele está questionando, o que é o mundo de então? E ele vai perguntar, o que é você? Quadro estruturado, além do fecho dos poderes mentais, cadeia de causa e efeito, para o qual não há fim, cuja possibilidade a mente não consegue compreender. Qual é a realidade que a nossa razão não consegue compreender? Ó profundo abismo, onde poderá então entrar na nossa consciência? Onde você está? Mera aparência, pressionado pelo sentido? Uma impressão da mente, permanecente e sempre denso? Uma noção que forjamos,
como um mentor vaidoso? Tudo isso que ele está falando são correntes filosóficas que alimentavam a sua época. O que é o mundo? E ele vai dizer assim: ou então, o seu ser é externo, embora próximo de mim. Você existe? A existência não é apenas uma ilusão? Ou de algum outro ser apenas uma mera efusão? Assim me preocupei, até que Deus respondeu: ouça-me, todas as coisas dependem de mim, o que quer que seja é meu, o mundo inteiro é a minha voz, e convoca você a me temer. O soneto de Bilderdick foi um chamado para que os seus contemporâneos resistissem à tentação de se conformar aos padrões do pensamento secular da sua época. Ele encorajou seus leitores a não se intimidarem diante da filosofia ocidental, a não hesitarem em reconhecer a relação divina como fundamento legítimo para a razão humana. A razão não vai dominar sobre a gente, mas a nossa razão vai ser submissa à revelação divina. Deus criou a razão, mas o iluminismo colocou a razão humana no lugar do próprio Deus. Quando a nossa razão, assim como a nossa emoção, elas precisam estar submissas a algo maior, que é a revelação. Falou: não, isso não vai. E a resposta de Bilderdick vai antecipar a ênfase que Kuyper vai dar muito depois, no próximo domingo. Mais tarde, a criação como ponto de partida para a construção do pensamento cristão. E Bilderdick ajudou a manter a fé reformada viva, iniciando uma tradição intelectual que não apenas confrontaria a cultura moderna, mas também desenvolveria respostas abrangentes e estruturadas aos desafios que a modernidade impôs. Através de poemas. Onde estão os nossos poetas? Onde estão os nossos poetas? Pausa agora para o momento cultura pop da aula. Muita informação, respira. Tenho sempre trazido uma música. Já gerei polêmica, já errei, mas já acertei também. Essa aqui é tranquilinha, muito bom, tá? João, você pode apagar, acho que é a 4, só para dar uma apagada. A gente já chegou, a primeira música que eu trouxe foi Born This Way, da Lady Gaga, mostrando o que é a modernidade. A segunda no Green Day, que eu errei, tinha uma palavra lá que eu não vi, já pedi perdão. Na semana passada, retrasada, trouxe John Lennon. Muita gente gostou. Aí eu falei que a música, a autoria era de Satanás. Aí tem uma galera que assustou. Mas eu falei: pode escutar John Lennon, mas em média é a autoria do inferno. Tudo que ele falou é os anseios modernos. Mas agora eu quero mostrar como na cultura pop, o nosso anseio muitas vezes, ele é demonstrado através de cultura. E aqui eu quero trazer a clássica música do meu querido Bono Vox, da banda U2. Muito bom. O Bono ainda não encontrou o que ele estava procurando. Música e cultura pop refletem os anseios de um tempo. Como eu tenho trazido isso aqui para vocês. Muitas vezes é uma reflexão do que é a modernidade. Então você tem a Lady Gaga falando: eu nasci assim, eu sou assim, Deus me ama assim. Ela fala de amor ao próximo, mas ela fala que tudo é válido e ela coloca Deus, e essa é a confusão da modernidade. Na semana passada nós vimos o John Lennon colocando uma sociedade, muitas vezes, moderna, sem Deus, sem religião, explicando como um ideal. E muitas vezes nós vemos um anseio por algo que o Bono não encontra, mesmo mencionando que ele crê no sacrifício de Jesus. Está nessa busca constante do que falta algo. Essa é a modernidade. Teve um momento cultura pop? Ótimo, só para quebrar isso aí. Agora vocês voltam para a aula, tem mais informação, tá bom? E quando nós olhamos para o Van Prinster, e vai ter um episódio que vai ser chamado de O Despertar Holandês. Um dos episódios mais controversos do movimento que Van Prinster estava participando aconteceu em 1823. Uma publicação de um panfleto de um outro homem chamado Isaac da Costa, que participava daquele grupo do Van Prinster. Esse panfleto se chamava Queixas contra o Espírito da Época.
Isaac da Costa era um jovem poeta também, de origem aristocrática judaica, convertido ao cristianismo. E a sua obra causou um grande impacto em toda a sociedade holandesa. Nesse panfleto ele fazia um ataque direto ao iluminismo, que exaltava a liberdade e o progresso. E o da Costa falou assim, iluminismo, que vocês estão chamando de liberdade e progresso, é um aprisionamento, é superstição e é idolatria. As críticas dele iam além da filosofia e atingiam a política e a religião. E ele falava, a verdadeira doutrina bíblica foi substituída pela opinião e por uma visão otimista do ser humano. E o direito constitucional, orgânico e legítimo, no qual o príncipe governa seu povo como um pai, foi trocada pela estúpida doutrina do contrato social. Quem que ele está atacando aqui? Rousseau. Rousseau escreveu uma obra chamada Contrato Social, que baseia os governos e os regimes modernos. Obra fundamental para tudo que vai acontecer na Revolução Francesa e para aquelas reivindicações. E o Isaac da Costa falou assim, a gente trocou o direito constitucional orgânico e legítimo, no qual o príncipe governa o seu povo como um pai, pela ideia estúpida de contrato social. Fazendo uma crítica à principal obra da época, de política. Então, as ideias do seu panfleto, queixas contra o espírito da época, causaram um grande alvoroço. O da Costa passou a ser vigiada por polícia por um período, porque o seu grupo era visto como perigoso para a ordem estabelecida. Mas você acha que polícia na casa, cercado, se intimidar esses caras? Esse evento marca o grito de nascimento de resistência e o despertar holandês. O Tratado de da Costa desafiou o otimismo da época, ridicularizou o progresso social baseado na ideia de uma humanidade boa. Falou, gente, isso aí que vocês estão fazendo é piada. Progresso social baseado na humanidade boa não existe. Homem perfeito não existe. Ele declarou guerra contra o projeto iluminista que estava avançando nos Países Baixos. Rejeitava sua principal premissa, a autonomia do ser humano e a exclusão dos princípios cristãos das instituições de ensino e da esfera pública, que foi o que a Revolução Francesa quis fazer. Você quer ter fé? Na sua casa, dentro de 4 paredes. Não coloque a sua fé na praça pública. E ele bateu nisso. Ele declarou guerra contra esse projeto. E é uma questão que a gente traz, e é um dos pontos que a gente tem discutido na aula, né? Essa questão foi levantada em 1823. Agora, qual o papel da fé cristã na construção da sociedade e na formação do pensamento atual? Como que nós nos posicionamos? Então aqui nós temos o nascimento e as raízes do movimento antirrevolucionário. Antirrevolucionário, resistência. Em 1829, Van Prinster aqui, ele tinha 28 anos. Ele atuava em Bruxelas como secretário no gabinete do rei, registrando e resumindo as discussões e decisões do parlamento do Reino Unido dos Países Baixos. É tipo o secretário do culto administrativo, que fica anotando ata. Ele estava lá, no gabinete do rei. Mas Van Prinster não era um mero burocrata. As tensões políticas que agitavam o país despertavam nele o interesse ainda maior pelos processos históricos e pelas causas das revoluções. Ele queria entender o que leva as nações ao caos e à transformação radical. Foi nesse período, já trabalhando no serviço público, que Van Prinster começou a escrever uma história sobre a nação holandesa. Então ele primeiro foi escrever uma história sobre a sua nação. Ao longo da sua pesquisa, ele percebeu que explicações tradicionais, baseadas apenas em fatores políticos e econômicos, não eram suficientes para explicar o que acontecia. Para ele, a incredulidade, ou seja, o afastamento da fé cristã, era um fator muito mais decisivo para entender os ciclos de crise e revolução. Soma-se a tudo isso, as faculdades que ele fez, a influência do Bilderdijk. Estar no ambiente do rei levou ele a um horizonte muito mais amplo. Então aquele otimismo cultural do iluminismo, que confiava no progresso, passou a ser questionado. Ele e os seus contemporâneos passaram a criticar essa fé na evolução da sociedade, apontando que sem um fundamento sólido, qualquer progresso poderia rapidamente se tornar decadência
E é isso que a gente vê em todas as revoluções, que se propõem a criar um novo tipo de humanidade, um novo tipo de homem. Irremediavelmente, todas as revoluções que propuseram algo do tipo acabaram com banho de sangue e muita gente morrendo. Todas, sem fundamento sólido, que propuseram algo tipo de um novo tipo de homem, que daria uma solução. Todas acabam com banho de sangue. Será que a nossa época não sofre do mesmo problema? Confiamos demais no progresso sem nos perguntar para onde a gente está indo. E os alicerces que sustentam a sociedade estão simplesmente se deteriorando. Para fechar essa parte, depois a gente ir agora para o final. Então, as primeiras articulações de tudo isso aqui que a gente viu, do Van Prinster, que vai se tornar um movimento antirrevolucionário e que depois vai se chamar neocalvinismo, começaram a ganhar e a germinar de duas grandes frentes. Então vamos lá. Desconfiança no otimismo dos anos da renovação de 1815. Tá tudo legal, a gente acabou as guerras, vai dar tudo certo. Então essa ideia de que a sociedade poderia ser reconstruída baseada na razão e no progresso. 2. As renovações religiosas. O que aconteceu com o Van Prinster? Aos poucos ofereciam uma nova visão da realidade social fundamentada em princípios cristãos. Esse movimento antirrevolucionário, o neocalvinismo, que ainda estava em formação, mas já apontava para uma crítica profunda ao espírito revolucionário da época. Ele lançava as bases para uma compreensão da história e da política que não separava a fé da sociedade, mas reconhecia que a religião molda profundamente a estrutura e o destino das nações. A religião molda profundamente a estrutura e o destino das nações. E para ir para o final, para olhar além da superfície, a busca pela raiz do mal revolucionário, para além da superfície política. E é uma das principais intuições de Van Prinster ao escrever Incredulidade e Revolução. De novo, é que as grandes transformações sociais da modernidade não podem ser explicadas apenas por fatores políticos e econômicos. Elas estão ligadas diretamente a novas forças espirituais e religiosas que emergiram ao longo desse período. Portanto, o problema da Revolução Francesa que o Van Prinster está olhando, está investigando, não é um debate político e econômico. Sua raiz é de natureza espiritual, religiosa e filosófica. Então o Van Prinster não propõe simplesmente uma teologia política, mas ele vai investigar quais forças e compromissos religiosos determinaram as decisões que levaram à Revolução. E ele apresenta 4 pontos, 4 comentários importantes, cruciais sobre a Revolução Francesa e seu impacto na sociedade. Primeiro, a Revolução Francesa não foi um acontecimento isolado e inevitável. O que ele vai argumentar aqui? Uma grande insurreição popular e revolta podia ter ocorrido antes, em outros momentos de crise. Do fim do regime feudal, depois das cruzadas e das guerras civis. Só que não aconteceu. Momentos de grande insurreição poderiam ter acontecido, só que só acontece na Revolução de 1789. E o primeiro ponto dele foi impulsionado, essa revolução que só aconteceu na França, foi impulsionada por novas ideias revolucionárias que transformaram a maneira como a sociedade via a política, a moral e a religião. São ideias que transformaram como a sociedade via a religião. Então, o primeiro ponto, não era inevitável. A revolução podia não ter acontecido. Alguma coisa teve de diferente para outros eventos da humanidade que levariam ao mesmo caos. Segundo, a história ensina que nações em situações piores do que a França não optaram pela revolução. Van Prinster destaca que a Revolução Francesa não pode ser explicada apenas por condição de miséria ou injustiça social, que é o que você aprendeu no ensino médio, que é o que você aprendeu na faculdade. Não dá para você explicar a Revolução Francesa e falar que a causa foi a pobreza. Outros países enfrentaram crises semelhantes ou até piores, mas não buscaram soluções na subversão radical da ordem.
e da criação de uma nova humanidade. Por isso que eu digo, a gente pode falar de ideia de escola cristã, de escola confessional. Uma escola não é cristã e confessional porque faz devocional no começo do dia. Se está ensinando Revolução Francesa, igual aos livros do MEC. Não tem nada. Você está ensinando secularismo fazendo devocional antes. Não é escola cristã, não é escola confessional. Terceiro ponto do Van Prinster. A revolução não começa com os oprimidos. Ele vai falar, essa ideia de que a Revolução Francesa foi uma resposta espontânea do povo oprimido é falsa. Ela começa nas elites intelectuais, nas elites do iluminismo, colocam ideias revolucionárias e posteriormente Rousseau traduz isso numa religião e o povo começa a abraçar. Não começou com o povo. E o seu quarto ponto, a Revolução Francesa não foi apenas política, mas essencialmente religiosa. E ele diz aqui, diferente de outras revoluções que buscavam corrigir abusos, reformar governo, a Revolução Francesa tentou transformar radicalmente toda a sociedade. O objetivo não era apenas derrubar o rei, mas substituir os fundamentos morais, religiosos e sociais da civilização ocidental. Esse projeto de redefinir completamente os valores da sociedade diferencia a Revolução Francesa de outras. Como o quê? Como a Revolução Gloriosa, de 1688. Na Inglaterra, que teve um caráter limitado e reformista, pontual. Van Prinster identifica que o espírito revolucionário da França não buscava apenas mudanças políticas, mas uma reconfiguração completa da moral e da cultura. Esse ponto é essencial para entender como a modernidade passou a enxergar a si mesma e quais foram os efeitos desse rompimento com a tradição cristã. De novo, a Revolução Francesa não era apenas uma revolução política, ela queria uma reconfiguração completa da moral e da cultura. Lembra do iceberg? Olha o que está por trás. Por trás não, por baixo. Uma lição aqui, para todas as áreas aqui, a gente tem professores, a gente tem pais, você vai lidar com seu filho adolescente no ensino médio chegando depois, você está na faculdade, você está formado, você é bombardeado. A explicação da história não pode se limitar a fatores políticos, sociais ou econômicos. A Revolução Francesa não foi apenas uma resposta a abusos ou crises, mas algo profundo e distinto, que é o que nós temos hoje nos últimos 60 anos com a Revolução Sexual. São respostas e são mudanças de algo muito mais profundo e mais distinto. E ele vai separar a revolução com R minúsculo, que é uma mudança política contra o poder instituído, podendo ser legítimo em alguns casos. Revolução com R minúsculo. Agora ele vai colocar a revolução com R maiúsculo, uma rebelião espiritual contra a revelação e a ordem criacional de Deus, rejeitando limites naturais e morais. Isso que foi a Revolução Francesa. Uma rebelião espiritual contra a revelação e a ordem criacional de Deus, rejeitando limites naturais e morais. Nós vamos ver isso na semana que vem, que o que a modernidade faz é, Deus institui fronteiras entre Estado, igreja, família, homem, mulher. Chega a modernidade e quer borrar as fronteiras. Quer apagar as fronteiras criacionais. E aí quando a gente tem isso, você tem a inversão, você tem a subversão, você tem o caos. E ele dá um exemplo muito didático. Assim como a gravidade governa o mundo físico, existem leis e normas morais que regem a realidade. E quando são quebradas, a incredulidade toma o lugar da verdade e conduz inevitavelmente à revolução. Porque na Holanda, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Escócia, você nunca teve revoluções nesse porte e ditaduras? Por que você nunca teve um regime ditatorial nesses países? Porque os princípios que governavam esses países nunca chegaram a ser retirados e uma afronta direta a essa ordem criacional estabelecida.
que é o que você teve na França, que é o que você teve na Alemanha, que é o que você teve na Itália, que é o que você teve na Rússia. Quando propostas e ideias novas de mundo simplesmente acabaram com todas as fronteiras, levando a incredulidade, levando a revolução e levando a carnificina. Inevitavelmente. O traço essencial da revolução não está apenas na mudança política ou social, mas no seu profundo ódio ao Evangelho e sua natureza essencialmente anticristã. Esse ódio não é um desvio, não é um momento, não é um excesso, mas é uma conclusão lógica do sistema revolucionário quando levado às últimas consequências. A revolução com R maiúsculo não pode se livrar dessa marca do ódio ao Evangelho, porque ela expressa sua verdadeira essência e revela sua origem espiritual. Lembra, seu objetivo não é apenas modificar leis ou estruturas de poder, causar uma reforma política, mas é redefinir completamente a sociedade, eliminando as bases cristãs da moral, da autoridade e da verdade. Foi na Revolução Francesa que nunca antes na história houve uma tentativa tão radical de desarraigar a fé cristã da vida pública e jogá-la para a vida privada. Nunca antes tinha acontecido isso. A revolução carrega, o Van Prinster vai dizer, carrega a marca do inferno, porque ela não é uma revolta apenas contra governos, mas contra Deus e os princípios criacionais e as fronteiras da criação que foram estabelecidas. Esse é o grande ponto. Por fim, indo para o final, maravilhoso, né? O raciocínio já foi embora faz tempo. E Van Prinster vai trazer que essa incredulidade são os compromissos religiosos, os compromissos do coração. À medida que a incredulidade cresce nos corações e na cultura, a sociedade passa por uma transformação profunda e sutil. Primeiro surge uma indiferença generalizada para com assuntos religiosos e uma impaciência crescente diante de discussões teológicas e bíblicas. As pessoas se voltam para interesses materiais, prazeres sensuais, tornando-se tolerantes a qualquer coisa, desde que não interfira em sua busca por conforto terreno e paz mundana. Esse processo gera uma anestesia do senso de religião e da verdade. E Van Prinster vai chamar isso de doença do século. Começa nos compromissos do coração. Com o avanço da revolução, muitos abandonam a fé, mas não se tornam necessariamente ateus. Recorrem a superstições, práticas espirituais alternativas, buscam o seu transcendente, sim ou não. Deixa eu dar um exemplo do que é essa cultura. Ano passado nós tivemos o show da Madonna no Rio de Janeiro. Se você ouviu as coisas em relação ao show, foi dos piores absurdos que você pode imaginar. O público, mesmo se identificar, mesmo que eles não se identifiquem como religiosos, daquela religião que a Madonna propaga, adota rituais, símbolos e experiências que refletem uma espiritualidade vaga e sincrética. Aquele show estava refletindo o espírito e os valores de uma época, e de todos aqueles que compactuavam com aqueles valores. Nós sempre temos a tendência de culpar pensadores pelas revoluções. Então, você vai olhar para a França, vai culpar o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau, pela ascensão, né, do ateísmo, do secularismo. Vai culpar os revolucionários, Robespierre, o Napoleão, pelos horrores. Mas, gente, embora eles tenham sido influentes, eles não criaram, muitas vezes, o espírito da época. Eles apenas expressaram. Eram porta-vozes da opinião pública. Não seus mestres. A Madonna não estava criando a opinião pública no Rio de Janeiro. Ela estava expressando o espírito de uma época e dos valores que governam aquelas mentes e aqueles corações. O verdadeiro motor da revolução não foi apenas uma teoria, mas uma mudança no coração das pessoas que já ansiavam por essa nova ordem sem Deus. É só o estopim. É só o estopim. Um resumo do que a gente viu até aqui. Qual é o problema central? A revolução não foi apenas política ou social, mas uma revolta espiritual contra a revelação de Deus e a ordem criada. Segundo, o despertar holandês. Isaac da Costa e
desafiaram o otimismo do iluminismo e resgataram a centralidade da fé cristã na cultura. Terceiro, Van Prinster e a incredulidade. A revolução nasce da incredulidade, moldando não apenas governos, mas toda a sociedade. Qual que é a marca da revolução? Ódio ao evangelho. Não é apenas um desvio, mas é o seu destino lógico. Quinto, o caminho para a resistência. A resposta não é apenas política, mas uma reconstrução intelectual e espiritual da sociedade sob uma cosmovisão cristã. Van Prinster, na próxima aula, já dando spoiler, Van Prinster revelou a raiz da revolução, a incredulidade, moldando não apenas governos, mas toda a sociedade. Agora, como reconstruir uma cultura sobre fundamentos cristãos? A resposta não viria apenas de uma crítica, mas de uma visão ativa e abrangente. Surge o chamado monstro de 10 cabeças, na Holanda, Abraham Kuyper. Teólogo, jornalista, político, educador, pastor e estadista, o que você mais quiser, o Kuyper era. Um homem que entendeu que a resistência cristã deveria alcançar todas as áreas da vida, começando com os compromissos do coração. Então, na próxima aula, nós veremos como Kuyper expandiu a luta de Van Prinster e lançou os pilares para uma fé que impacta a cultura, a política e a sociedade como um todo. E entendemos por quê que no nosso evangelicalismo brasileiro nós não bebemos dessa cultura e nós só estamos ouvindo falar desses caras de 10 anos para cá. E eu também vou explicar isso na próxima aula. Mas esse é o nascimento da resistência. Note que a nossa resistência ela é antirrevolucionária. Note que ela é trabalhosa. Note que ela é intelectual. Note que ela exige que nós sirvamos ao Senhor com a nossa mente e com o nosso intelecto. E foi isso que o Van Prinster fez. Ao ler o seu tempo, ao se articular e ao dar respostas para as revoluções e para aquilo que ele estava enfrentando. Isso vai ser expandido muito maior com o Kuyper. Nós vamos olhar um pouquinho na história da semana que vem. Isso é só uma introdução do Van Prinster, do Kuyper. Isso se expande, eles têm muitas obras publicadas, muita coisa. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, e agora dando respostas, a gente precisa aprender a ler a nossa cultura. A gente precisa aprender a ler o mundo que Deus nos colocou. E Ele não colocou a gente aqui para a gente ficar lamentando, choramingando, poxa vida, nos dias passados era tudo mais legal. Não foi para isso que Ele colocou a gente. Ele colocou a gente para trabalhar e para servir.